Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje também é um desses tradicionais vídeos que eu gravo no começo dos anos, né, e trago aqui pro canal, que são 12 livros que eu quero ler em 2023, né? Eu já fiz isso nos anos anteriores e foi sempre muito legal, porque eu percebi que, assim, não consegui ler todas as vezes, mas em 2022 e em 2021 eu fiquei bem feliz porque realmente eu escolhi certo os 12 livros que eu separei e eu consegui, já tem um tempinho assim, fazer esse crivo com base nos projetos e nas minhas metas ao longo do ano, né? E esse vídeo aqui não vai ser diferente. Eu separei 12 títulos e a maior parte eu tô com minha listinha ali, se eu não me engano, 2 ou 3 eu ainda não tenho, então também já entra naquela questão de pegar livros que já estão na estante, né, para fazer fluir minha lista de leitura e os livros que já estão aqui e bater com os projetos que eu tenho. Mas antes de eu compartilhar essa listinha com vocês, como sempre, por favor, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal. Tô me esforçando pra postar toda semana por causa da correria do trabalho. Quem acompanha as lives sabe que não é muito fácil, mas eu tô me esforçando. E antes de eu comentar uma última coisinha, convido você, falando em metas, né, para 2023, te convido a conhecer o meu projetinho do Catarse. Ele atualmente é a melhor forma de apoiar o meu trabalho. E 2 dos livros que estão aqui nessa lista eu vou ler junto do pessoal do Catarse, porque faz parte de um projeto que eu vou falar daqui a pouquinho. Então conheça lá o Catarse, tem sorteios exclusivos, a gente tem um grupo maravilhoso para fazer muitas trocas, para interagir, e a gente realmente conversa muito, assim, fala de livros 24 horas por dia, tem muita coisa muito bacana mesmo. Fica sabendo dos vídeos com antecedência, o pessoal sempre recebe os vídeos antes de todo mundo, tem o nome aqui nos agradecimentos, enfim, tem várias coisinhas legais. E, acima de tudo, né, é uma forma de me apoiar, então agradeço muito. Se você puder conferir, vai estar aqui o link e na descrição. Então, bora lá, eu vou puxar o assunto, já vou começar com esses dois. Já que eu estou falando de Catarse, o primeiro livro que eu trouxe nessa lista, ele é um livro de 2022, que saiu aqui no Brasil em 2022, que eu recebi ano passado da editora, mas eu não consegui encaixar nas minhas leituras, mas ele vai ser nossa leitura coletiva, primeira leitura coletiva, que é A Guerra da Papoula. E lá no Catarse, a gente faz uma leitura coletiva só de livros escritos por mulheres não brancas. Então, o Guerra da Papoula já era um que estava assim, na lista e no radar do pessoal há muito tempo, e no meu também. E foi bom que a gente aproveitou um tempo depois que saiu para o livro abaixar um pouco de preço, para ficar mais acessível. E ele é um calhamacinho, mas a gente tem 2 meses para ler o livro, então a gente vai discutir ele nos primeiros dias de março, né? Então vai ter aí janeiro e fevereiro para ler esse calhamação aqui. E ele foi, assim, ainda é muito hypado, muito comentado, então eu tô curiosa para ler. E eu vou deixar o link para todos esses livros, né? Eu tô tentando deixar um pouco mais objetivo e focar no porquê eu escolhi o livro, mais do que sobre o que fala o livro. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, se você quiser conferir, tiver interesse, ou pela capa, ou pela premissa. Confere o link aqui na descrição, e lembrando que comprando por qualquer um desses links, você me ajuda muito com uma pequena comissão. E se o primeiro, né, o Guerra da Papoula, ele foi escrito por uma mulher chinesa, o segundo livro, também da nossa LC de livros escritos por mulheres não brancas, é um que eu também recebi ano passado da Intrínseca, que é A Filha do Guardião do Fogo. Esse aqui, ele é de autoria de uma mulher norte-americana dos Estados Unidos, mas é autoria indígena, então também é um livro que ficou muito comentado ano passado, e muitas pessoas, quando eu comentei com o pessoal lá do Catarse, várias pessoas falaram que já tinham o livro, então foi ótimo, assim, também passou um tempinho do hype do lançamento. Então dá para catar uma promoção, dá para se organizar, e quem já tem vai embarcar nessa aqui. Então também tô muito curiosa. Eu lembro que eu recebi esse livro num press kit muito bonitinho, que, enfim, vinha com... Tem até um marcador aqui escapando. Que vinha com um lápis, com uma semente, sabe, pra plantar, e, enfim. E esse aqui, quando eu fui pesquisar um pouco mais para selecionar os livros para nossa LC, eu vi que esse livro foi eleito pela revista Time como um dos melhores YAs, né, Young Adults, de todos os tempos, não era nem do ano. Então, assim, expectativas foram criadas, não é mesmo? Livro que não é de projeto, mas eu queria muito ter lido ano passado, não consegui, então coloquei pra minha meta de 2023, é O Circo da Noite.
eu comentei no vídeo, de que eu vou deixar aqui nos cards, se você ainda não assistiu, dos melhores livros de 2022, que Mar Sem Estrelas foi um favorito, assim, da vida, não só do ano. E eu fiquei completamente apaixonada, principalmente pela escrita da autora. Muito mais do que a história super profunda e maravilhosa, e, assim, uma experiência de leitura diferente de tudo, assim. Eu amei a escrita da autora. Então, já quis ler tudo dela, já comentei que tudo que sair dela eu quero ler, quero comprar, quero, enfim, absorver. Então, o Circo da Noite entrou para essa lista. Ele é mais antigo do que o Mar Sem Estrelas, mas teve gente que leu também e amou e falou que é maravilhoso. E ele já tinha até saído aqui antes, se eu não me engano, era pela Intrínseca, e agora a Morro Branco tá lançando. Achei a capa maravilhosa. Então ele tá na minha lista pra esse ano, com certeza. Os próximos 2 livros que eu vou falar aqui, eles estão pro desafio. Pretendo que nos próximos vídeos aqui do canal, se não for o próximo, um dos próximos, mas não vai demorar muito, porque afinal tem que sair ainda em janeiro, seja um vídeo com livros sobre bruxas para ler em 2023. Então eu tô dando muitos spoilers dos próximos vídeos, nesses vídeos que eu tô lançando agora. Ignorem a cadeira rangendo, tá? O pessoal da live já tá acostumado. Mas enfim. E o primeiro deles é o Mulheres e Caça às Bruxas. E esse tá na minha wishlist, assim, no meu radar, desde o começo do desafio Uma Bruxa por Mês, lá em 2021, no começo de 2021. Em 2021 eu li O Caliban e a Bruxa, e assim, até hoje é um livro que eu comentei no vlog na época, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Que eu sabia, à medida que eu tava lendo, que eu não ia conseguir absorver tudo, porque é um livro muito denso, ele tem muito conteúdo, ele é bem complexo, a linguagem também não é muito acessível, mas é fantástico, fantástico. Até hoje é um dos melhores livros do desafio Uma Bruxa por Mês, assim, sem comparação. Da Silvia Federici, e o Mulheres e Caça às Bruxas, ele é meio que um recorte do Caliban e a Bruxa, só que focado totalmente na caça às bruxas. Então tem questão histórica, de gênero, social, política, enfim. E eu queria colocar ele no meu radar já. Eu sabia que ano passado não ia rolar, porque tinha outros livros de não ficção, enfim, que eu tinha colocado como prioridade. Mas agora, como já fazem 2 anos do Caliban e a Bruxa, ao invés de já reler o Caliban, eu queria dar uma conferida no Mulheres e Caça às Bruxas. Então tá aí na minha listinha. E outro, esse é de ficção. E falar pra vocês, viu? Eu já tinha uma lista mais ou menos montada pro desafio Uma Bruxa por Mês de 2023. Eu sempre tento montar TBRs, mais ou menos, assim, mas como sempre sai muita coisa nova, tem novidade que às vezes nem tava no radar, sabe, de lançamento e tudo, eu me mantenho mais aberta, sabe? Eu não me atenho muito à lista pra seguir com muito, muito, muito rigor, assim. É mais uma coisa pra me guiar, né? Então eu já tinha minha lista pronta pra 2023 e já tava meio que com o roteiro pronto do vídeo. Só que aí eu comecei a pesquisar mais a fundo algumas editoras e alguns autores, enfim. E eu caí em vários livros muito legais de ficção, que trazem, né, a figura da bruxa. E eu espero muito que as editoras peguem esses livros e publiquem aqui no Brasil, porque tem muita, muita coisa legal. E eu vou trazer alguns deles no vídeo, né, de livros sobre bruxas, ou de bruxas, pra ler em 2023. Mas um deles que eu gostei muito e eu queria trazer, e o The Witch in the Tizar foi um desses que me chamou a atenção logo de cara, não só pela capa, que eu achei maravilhosa, mas também pela premissa de trazer um pouco de algo que eu estou cada vez mais procurando, assim, à medida que a gente vai se aprofundando no desafio Uma Bruxa por Mês, que é sair um pouco do raso, assim, explorar a figura da bruxa em outras culturas, né? Esse sempre foi o propósito do desafio Uma Bruxa por Mês, mas agora eu acho que já tem muita coisa que dá pra gente aprofundar um pouco mais e que é legal ver a literatura brincando, né, com essas figuras. Então, de novo, vai trazer a figura da Baba Yaga, que inclusive tem um vídeo muito legal aqui no canal. É um dos vídeos um tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar, mas que eu quase nunca gravo, porque eu sinto que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem interesse, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo um pouco sobre a figura da bruxa na literatura com base na figura da Baba Yaga, né? Então, enfim,
Vi a sinopse dele, vi a capa, apaixonei, não tinha como não colocar nessa lista. Então eu coloquei entre os 12, para além, né, de todos os outros que eu tinha selecionado, do Desafio Uma Bruxa por Mês. E, de novo, se você não sabe o que é o Desafio Uma Bruxa por Mês, se não couber dos cards, eu vou deixar na descrição, mas tem uma playlist inteira só de livros e vídeos do Desafio Uma Bruxa por Mês. Agora, o próximo livro que eu selecionei para ler este ano é de um autor que até hoje eu não li nada dele e já tem assim, há muito tempo que eu falo que eu quero ler, mas eu ainda não li, que é do Murakami. Então eu coloquei O Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Eu ganhei esse livro aqui de presente da Companhia das Letras tem muito tempo. E ele é um livro curtinho, ele tem menos de 200 páginas, então eu pensei assim, para ter um contato primeiro com a escrita do Murakami, que é um autor que todo mundo sempre comenta o tempo todo, e eu já vi algumas citações, assim, de livros dele na internet, eu sempre gostei muito, sempre tive muita curiosidade. Esse livro aqui tá parado na minha estante tem quase 2 anos, e aí eu falei, não, quer saber? Vou colocar nos 12 livros pra ler esse ano, e vamos ver, né, qual mês exatamente. Eu tentei não colocar meses específicos para cada livro, justamente para não me limitar muito, e eu gosto de criar TBRs à medida que eu vou sentindo o que eu preciso ler naquele mês, o que eu quero ler e tal. Mas eu sinto que esse livro aqui provavelmente ele vai ser um desses de intervalo, assim, que eu vou ler entre trabalho e uns livros de lazer. Mas, finalmente, em 2023, vem aí meu primeiro contato com o Murakami. O próximo livro que eu vou mencionar aqui nessa lista é um quadrinho, na verdade, não é um livro. Mas eu coloquei ele aqui porque eu poderia ter colocado 1 bilhão de outros quadrinhos que estão aí na minha lista. Eu acho que dava pra fazer um vídeo só de 12 quadrinhos pra ler em 2023, mas aí eu não sei se ficaria muito repetitivo. Se vocês quiserem achar interessante, deixa aqui nos comentários. Mas eu fico meio assim também de ficar gravando só mesmo vídeo pra quadrinho, mesmo vídeo pra livro, sabe? Mas enfim, se vocês quiserem eu faço. Mas eu coloquei esse aqui porque é um dos quadrinhos que eu recebi em dezembro e tá aqui paradinho só esperando pra ler, que é o Lovecraft Poe. E é uma adaptação, adoro quem assistiu o vídeo de melhores quadrinhos de 2022, que eu vou deixar aí nos cards ou na descrição se não couber mais, sabe que eu amo ler adaptações de livros pros quadrinhos. Eu acho que assim, junto o melhor dos dois mundos, o melhor de tudo que eu gosto. E eu recebi esse aqui da Companhia das Letras, da Companhia das Letras, e ele é bonitão, grandão. A maior parte dele é em preto e branco, mas ele tem alguns coloridos, assim. E como o título já diz, é a adaptação de histórias do Lovecraft e do Poe, do Edgar Allan Poe, para os quadrinhos. Então eu coloquei aqui mais simbólico, porque esse vai ser um dos primeiros quadrinhos que eu vou ler. Talvez, quando esse vídeo for ao ar, eu já tenha lido, então ele deve ser a primeira leitura dessa lista. E depois o Guerra da Papoula, enfim. Mas ele tá aqui simbolicamente, porque eu vou ler muito quadrinho em 2023, tô muito animada, mas deixei esse aqui só pra representar mesmo. O próximo livro dessa lista, ele é um que muita gente, com certeza, aí já leu, que é o Sobre a Escrita, do Stephen King. Esse aqui faz parte de um projeto, mas é mais um projeto pessoal mesmo. Desde o ano passado, do finalzinho do ano passado, eu voltei a ter um pouco mais de contato com meu lado escritora, digamos assim. Brincadeiras à parte, né? Com um lado meu que ama escrever desde nova, principalmente ficção. Eu, nos últimos tempos, foquei muito mais na escrita de não ficção, até na nossa newsletter que eu tenho com 2 das minhas melhores amigas. Inclusive, eu não lembro a última vez que eu comentei isso aqui no canal, ou se eu sequer comentei. Se não, vou deixar aqui na descrição. Conheçam, lá na minha cabeça faz sentido, que é a nossa newsletter. E é mais de não ficção. Mas eu estou com alguns planos pessoais, assim, para esse ano, para trabalhar um pouco mais esse lado de escrever, principalmente ficção. E o Sobre a Escrita do King sempre é uma referência, assim. O Stephen King se já é um escritor de referência, eu acho que para a maior parte das pessoas que gosta de estudar esses autores contemporâneos e, enfim, ícones. E o Sobre a Escrita eu peguei ele numa promoção da Amazon, porque eu já sabia que eu queria estudar. Antes eu tinha pego esse livro para estudar mais como editora, para ter uma visão do autor, e agora talvez como alguém que quer trabalhar um pouco mais a escrita. Então eu coloquei ele aqui na lista, tô animada. Todo mundo que lê o livro, assim,
ama, favorita, fala que ele é uma referência, assim, nesse sentido. Então tá aqui na minha listinha. Outro livro, esse aqui também eu queria muito ter lido ele ano passado, mas não rolou. E ele não é muito de projeto, assim, ele é mais uma leitura que eu gosto e um assunto que eu gosto de ler bastante, apesar de não produzir muito conteúdo a respeito, que é o Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais. Eu acho que ele estava na minha lista, se não foi de livros, de 12 livros para além 2022, foi assim, em outras listas que eu compartilhei aqui no canal. E eu finalmente vou começar. Coloquei na minha lista, então vou me obrigar a ler o livro. E é um livro que eu quero muito, sabe? Eu fico muito triste, assim, porque, principalmente livros com essa temática, como não é muito de trabalho, eu acabo deixando de lado para priorizar coisas do trabalho ou de parcerias com editoras, enfim. Então, coloquei ele na minha lista. Falei assim, não, esse vai ser o livro que eu vou ler pra mim, porque é um assunto que eu gosto, que eu me interesso, que fala comigo. Então, tá aqui. Ele é da Zahar. Eu tinha ele em e-book, eu acho que eu recebi da editora, mas eu ganhei de presente a edição física. E eu queria muito a edição física, porque eu quero grifar. Então tá aí pra minha listinha também. Eu tô muito animada pra começar a ler. O próximo livro, ele é um livro de estudo. Os próximos 3, na verdade, são livros de estudo. Só que esse primeiro, ele é de uma área diferente. Eu já comentei aqui que eu também sou instrutora de yoga, além dos 1 milhão de empregos e coisas que eu faço, enfim. Então eu tô sempre também buscando estudar não só pro meu trabalho, mas também pra mim, porque é um assunto que eu acho que tá muito ligado ao meu propósito, enfim. Então eu tô sempre estudando coisas diferentes. E o yoga, ele, como eu falei no vídeo de melhores livros de 2022, ele é uma filosofia de vida que tem várias vertentes. Dá para estudar tanto a parte física quanto emocional, biológica, mental, espiritual, enfim, tem muita coisa. Não, yoga não é só um exercício físico. Yoga nem é um exercício físico, na verdade. E eu coloquei na minha lista de 12 livros para ler em 2023. Um deles aqui para representar, como eu falei, esse é um vídeo, essa é uma lista, na verdade, de livros que representam vários projetos e várias partes de mim, digamos assim. É o Autobiografia de um Yogi, é do Yogananda. Esse livro, ele tá na minha lista. Tipo, não só na minha lista, ele tá parado aqui há quase 3 anos, se eu não me engano. Eu comprei ele antes ou durante a quarentena, acho que foi durante a quarentena. Só que eu fui lendo outros livros, assim, né, priorizando outros estudos, outras coisas que eram mais urgentes. E aí eu fui deixando de lado, então coloquei como prioridade ler. Gosto muito de ler biografias também. Então esse livro também pode representar as biografias que eu vou ler ao longo do ano. Inclusive tem um vídeo que eu quero gravar pra postar muito em breve, que são de algumas das melhores biografias que eu li. Então vou trazer aqui pro canal também, espero. E o Yogananda, ele tem uma história muito interessante e ele é um nome que é uma referência principalmente para a ocidentalização do yoga. Ele foi um dos principais responsáveis por trazer e apresentar o yoga como a gente conhece para o ocidente, né? Então, esse livro também é uma versão pocket, mas ele é bem grandinho, assim, ele tem quase 600 páginas. Então, com certeza, não vai ser um desses livros que eu vou ler de uma vez, eu vou, né, como é um livro de estudo, para conseguir entender um pouco melhor. Já conheço a história dele, mas vai ser muito interessante ver na íntegra, assim, né? Porque é uma autobiografia, então acho que também vai ser bem rico. Então eu coloquei ele aqui para representar o yoga na minha listinha. E os próximos 2 livros também são livros de estudo, mas são voltados para o mercado editorial e principalmente para o trabalho com livros. Então o primeiro deles, que é o primeiro que eu vou começar a ler, que é O Infinito e um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. Inclusive também quero trazer um conteúdo muito em breve que me perguntam muito de verdade, seja por e-mail, nas redes sociais, sobre referências de estudo sobre mercado editorial, sobre o trabalho com livros. Então coloquei 2 desses aqui na lista e O Infinito e um Junco. Coloquei 2 deles na lista para eu poder ler, para poder recomendar. E O Infinito e um Junco é um deles. Eu quero começar também, assim, do lado do quadrinho. Esse vai ser um dos primeiros livros, eu vou começar ele ainda em janeiro. Provavelmente não vou terminar ele esse mês, vou tentar, mas fica aí, né, como é livro de estudo, sem pressa para eu absorver tudo e depois eu trago para vocês o que eu achei. Mas O Infinito em um Junco é um dos primeiros, recebi da editora ano passado,
Infelizmente também não consegui ler a tempo, mas agora com calma vai. E o outro, eu recebi esse de presente de aniversário, tava na minha wishlist, que é o As Guerras do Livro, a Revolução Digital no Mundo Editorial. Então também um pouco sobre a história dos livros e, enfim, até a modernidade, até nossos tempos. E esse é um calhamacinho, viu? Ele tem 500 e tantas páginas, e esse aqui, tirando as referências, tem 400 e tantas. O Infinito tem 400 e tantas, e As Guerras do Livro tem 500 e tantas. É de um dos personagens, assim, de uma das personas mais renomadas no mercado editorial, principalmente na história do mercado editorial. Então também quero ler com muita calma. Esse aqui é da editora Unesp e eu já falei, né? E o outro é da Intrínseca. Então esses são 2 livros de estudo sobre o trabalho com livros que vou ler esse ano e que, se vocês quiserem, eu trago um pouco mais sobre eles aqui no canal também em um vídeo único. Então, por favor, não deixa de comentar aqui embaixo. É isso, esses são os 12 livros que eu separei pra ler em 2023. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, porque eu particularmente estou muito animada. Esses 12 livros sempre são alguns dos que eu mais faço questão, assim, de colocar como meta, porque, como eu falei, né, eles representam projetos, representam, enfim, partes de mim que às vezes eu deixo pelo caminho, que eu esqueço de priorizar, então eu sempre gosto de materializar, entre aspas, né, na forma de uma lista e principalmente num vídeo pra compartilhar com vocês, porque eu sinto que quando eu faço isso eu coloco uma pressão em mim de tipo, olha, você falou naquele vídeo, você criou essa TBR, então foca nesses livros também, pelo menos um pouquinho. Tô muito, 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 muito animada mesmo, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, por favor, não vá embora sem deixar o like aí no vídeo. Me segue nas redes sociais, porque provavelmente eu não devo fazer vídeos únicos de todos esses livros. Com certeza eu comento sobre eles nas lives, nas minhas redes sociais, né? Então segue lá nas redes sociais. E também devo fazer resenhas ou conteúdos, enfim, diferentes, mas não necessariamente de todos, né? Pelo menos não aqui pro canal. Então me seguindo nas redes sociais, acompanhando as lives, você pode perguntar, eu comento, de forma espontânea, enfim, você fica sabendo desses livros. E é isso, né? Não esquece de conhecer o projetinho do Catarse, sério, isso me ajuda muito, 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 muito mesmo. E você não vai se arrepender, ninguém se arrepende de entrar no nosso grupinho do Catarse, porque ele é maravilhoso. E muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!